Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo hoje, através do canal Ministério Adeja pelo YouTube. Hoje nós temos a nossa escola bíblica dominical, que será ministrada pela nossa missionária Márcia. Mas queremos agradecer a tua companhia, agradecer ali, você está todos os domingos conosco aí, conectados, aprendendo a palavra do Senhor. E isso é muito bom, tá bom? Vamos orar e apresentar a Deus a tua vida, a vida da tua família e também a todos os irmãos que também estão aqui presencialmente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nos encontramos diante da tua bendita presença, nesta casa de oração, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, perdoa as nossas faltas, iniquidades, pecados, transgressões, e que tua palavra, Senhor, seja ministrada no nosso coração, para aprendermos mais de ti, Senhor. Fala conosco através da palavra, Senhor, nos ensina, nos corrige, Senhor, e também nos dá entendimento. Deus amado, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles, Senhor, nos seus lares, nas suas famílias, que estão conectados, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sempre, aleluia, nos abençoando a cada dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje a aula de hoje vai falar a respeito de tentação. E muitas vezes o homem, ele é imediatista. Gostamos das coisas fáceis, das coisas gostosas, né? Aquelas que já estão preparadas. E por isso nós vamos aprender hoje que os relacionamentos, a amizade e as coisas que a gente quer precisam ser construídas. Nem tudo que é fácil é bom, tá certo? Então a gente precisa sempre estar atento à voz do Senhor Jesus e nos esclarecendo, porque as coisas fáceis muitas vezes nos encantam, chamam a nossa atenção. Assim é o pecado, que a gente vive, né, num mundo onde nós temos que ter escolhas, e é por isso que temos que tomar a escolha certa, e a escolha certa às vezes demora, né? Às vezes precisa ser construída, então demanda tempo, e é por isso que vamos aprender hoje na escola bíblica dominical que as tentações elas vêm, mas elas precisam ser derrotadas, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu quero também já que você, se você puder, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos oferecer ao Senhor a nossa oferta de amor, tudo que a gente arrecada aqui através da oferta, ela vai para o caixa da escola bíblica dominical, que é revertida aí a material, a toda a estrutura que nós temos aqui na nossa sede, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Temos aí o QR Code, o código Pix, que você pode fazer uma transferência bancária, e as contas também vão aparecer aí, a conta do Itaú, do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, tá bom? Se você quiser dar um print aí na tela, depois já fica gravado aí no teu celular ou também no teu smartphone aí, o número da conta corrente, ok? Deus abençoe a tua vida. Vou orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, Senhor, por este momento tão especial, onde os teus filhos vão servir a ti com amor, com alegria, Senhor, ofertando essa semente de gratidão a ti. Pai, abençoa ricamente, que essa semente possa dar frutos, e o teu filho, a tua filha, possa colher, Senhor, muitas bênçãos do céu. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Então, você
vai estar contribuindo aí, e eu já quero apresentar a nossa missionária Márcia. Nós já estávamos com saudades dela, né? A gente teve 2 semanas aí bem corrida, tivemos o nosso encontro de casais em Água de Lindóia, foi uma bênção, e eu já quero te convidar, tá bom? Para o próximo ano estar conosco, vai ser uma grande alegria ter ali os casais reunidos, ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe. Missionária Márcia. Graças a Deus. Quero saudar a todos nesta manhã com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um domingo de muita vitória, de muita bênção para você. E já agradeço aí a sua conexão em se preocupar, né, em aprender a palavra de Deus. Quero aqui já agradecer as minhas companheiras, né, nossa querida Joelma, nossa querida Alessandra, que sempre que nós estamos ausentes, elas servem a igreja com alegria, e o Senhor também tem derramado sobre a vida delas unção e a graça do Espírito Santo. Queridos, nós estamos na lição 27 do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Essa lição 27, eu confesso para vocês que foi um tanto quanto esclarecedora para mim. Deus falou profundamente ao meu coração a respeito de algumas coisas que a gente guarda dentro da gente, muitas vezes a gente não consegue vencer, mas através dessa lição, eu oro nesse dia para que o Senhor venha nos esclarecer e que a gente possa vencer alguns obstáculos aí da nossa vida espiritual. A lição 27 fala sobre derrotando a tentação. Nós estamos trabalhando o item sobre sermos semelhantes a Jesus. Precisamos nos tornar semelhante a Jesus. E é interessante que no início ali do ministério de Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E ao chegar ali, naquele lugar, ao chegar ali no deserto, Jesus ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele foi tentado em tudo, porém, ele não pecou. É óbvio que Jesus, ele não nasceu com a mesma natureza do homem. Ele nasceu através do Espírito Santo. Ele não nasceu daquela natureza adâmica do pecado. Ele nasceu do Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele vindo através do Espírito Santo, nascido de mulher, o próprio diabo teve ousadia de tentá-lo. Se ele foi tentado, de alguma forma, ele foi provocado. Assim como nós somos provocados. Assim como o diabo, ele colocou diante de Jesus sugestões para o pecado, como que ele não vai colocar diante de nós, que somos pecadores, que temos uma natureza que veio do pecado, uma natureza adâmica caída, como que ele não vai colocar diante de nós também sugestões? Ele não tem a capacidade de nos fazer pecar. Ele não tem essa capacidade, mas ele tem a capacidade de colocar diante de nós sugestões. E aí, nós é que precisamos fazer as nossas escolhas. E é sempre bom a gente lembrar que ninguém peca do dia para a noite. A tentação, ela sempre vai vir antes do pecado. Ela sempre vem antes do pecado. Se você pegar lá em Gênesis 3:6,
lá no começo, no início de todas as coisas. A Bíblia vai dizer assim, ó: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, a tentação começou pelo olhar. A mulher viu a árvore e ela viu que era boa de se comer. E aí começa o processo. Ela viu que era boa de se comer e ela é agradável aos olhos. Foi algo que agradou, despertou na mulher o desejo, a sensação. E aí ela continua dizendo assim: e a árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, vocês percebem que a tentação, o pecado, ele é um processo que ele inicia através da tentação, através daquilo que você vê. Então você olha, você sente o desejo, de repente aquilo se torna agradável, porque vai gerar em você uma sensação agradável, aquilo se torna desejável, você toma para você, e através desse desejo, você acaba consumando o pecado, e através do pecado, infelizmente, vem a morte espiritual. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Jesus é tão lindo, Deus é tão lindo, que Ele está falando para a gente o seguinte: vocês serão tentados, porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que ele não tem pressa, que ele vai trabalhar nas nossas vidas incansavelmente, até aquele último dia, para te tirar da rota, para te tirar do trilho, para tirar você do objetivo, que é chegar ao céu. Então, todos os dias, em todo o tempo, ele estará ao teu derredor, bramando como um leão, para que ele possa te tragar. Mas já há uma promessa da parte de Deus, que o Senhor, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele vai providenciar para nós o escape, para que a gente possa vir a suportar a tentação. É importante que a gente guarde essa palavra dentro do nosso coração, porque quando nós estivermos diante de uma situação em que a gente falar para nós mesmos, nós não vamos conseguir suportar, nós não vamos conseguir passar por esse obstáculo, por essa tentação, aí você lembra da palavra de Deus, o Senhor dizendo para você assim: eu não vou deixar, eu não vou permitir que você seja tentado a um ponto que você não possa suportar. E essa palavra, ela tem que bater na tua mente, dizendo assim: o Senhor vai me dar o escape, o Senhor vai me ajudar a superar, o Senhor vai me ajudar a passar por tudo isso. Aleluia! Por isso que é importante a gente guardar a palavra dentro do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Eu vi uma frase muito interessante, que diz assim: olha, não podemos evitar que um pássaro voe, mas podemos evitar que ele construa ninho em nossa cabeça. A tentação, ela vai vir sim, ela é real, ela existe, mas a gente pode evitar
que ele venha construir ninho na nossa cabeça. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas através da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, ele conseguiu sair daquele lugar vencedor. E eu tenho certeza que não será diferente na minha e na tua vida. Então há uma promessa da parte dele. E nós temos responsabilidade no nosso posicionamento. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de vencer as tentações. Gênesis 4:7, quando Deus, ele não aceita ali o sacrifício de Caim, Deus, ele faz uma observação interessante para Caim. Ele diz assim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Aí ele fala uma coisa tão interessante: mas sobre ele deves dominar. O Senhor, ele nos dá capacidade de dominar o nosso desejo. Ele diz assim, olha, se bem você fizer, você acha que você não vai ser aceito? Se você se submeter a mim, se submeter à minha vontade, você acha que você não vai ser aceito? Você acha que eu não recebo o teu culto? Se você fizer aquilo que é certo, se você se posicionar da maneira correta, você acha que eu não vou aceitar isso que você está fazendo para mim? Mas se você não fizer o que é bom, se você não fizer aquilo que é correto, o pecado, ele já está na tua porta. Você está sendo tentado, mas você pode tomar uma decisão. Você pode fazer aquilo que é correto. E aí ele diz, e sobre ti será o teu desejo, mas você pode dominá-lo. Aleluia, você pode ter um posicionamento correto, você pode ter um posicionamento exemplar. Tiago 1:13-15 diz assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus prova, mas não tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Você é atraído pela sua própria vontade. Você é atraído. O que nós precisamos fazer é olhar para dentro de nós, entendermos ali qual que é o nosso ponto fraco. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor nos observando. Ele fica olhando para os detalhes da nossa vida. E ele sabe qual que é, aonde está o nosso ponto fraco. E ele sempre vai colocar sugestões diante de você. E você será atraído por aquelas sugestões. Mas se você estiver com a tua vontade, os teus desejos ali, olha, suprimidos, se você colocar a tua vida diante de Deus e saber que a tua vontade, o teu desejo é para com Deus, você vai suprimir aquilo, você vai ter um posicionamento de fazer aquilo que é bom.
E a grande pergunta nessa manhã nos traz é a seguinte: como resistir à tentação? Como sair fora da tentação? É engraçado que a Bíblia, ela não traz uma fórmula de como você resistir a essa tentação, mas somos orientados a resistir a Satanás. Em Tiago 4:7 diz assim: aqui está o grande segredo de como você vai resistir à tentação. Diz assim, Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes a gente olha para esse texto, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Esse se sujeitar e resistir são duas coisas que se misturam. Elas precisam caminhar juntas. Fala, sujeitai-vos e resistir. Esse texto, ele está expressando uma autoridade. Só pode expressar autoridade quem está debaixo da autoridade. A gente não pode quebrar a cadeia de comando de autoridade. Lembra lá do centurião romano que diz para Jesus: eu sou homem de autoridade e tenho homens que estão sob minha autoridade. Eu digo vai, e eles vão e fazem aquilo que eu estou falando. E Jesus achou aquilo interessante. Ele fala: e o Senhor é homem de autoridade. Mas, para que eu tenha autoridade, eu tenho que estar debaixo de uma mão de autoridade. Então ele diz assim: olha, sujeitai-vos a Deus. Você só consegue resistir ao diabo se você estiver debaixo da autoridade de Jesus. Você só pode repreender as obras do mal através da autoridade que você se submete. Então você se coloca debaixo da mão de Jesus. Você se coloca debaixo das mãos de Deus, e Ele te dá autoridade para resistir ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele foge de você em retirada. Aleluia! Porque você está debaixo da grande e potente mão do Senhor. Aleluia, aleluia. E não adianta você somente resistir. As duas coisas, elas precisam andar unidas. Ela precisa andar junto. E Deus falou muito comigo essa semana a respeito de algo. E nunca vivemos um tempo onde as pessoas têm vivido um tão grande nível de depressão. As pessoas estão doentes emocionalmente, doentes psicologicamente. Eu tenho uma prima que é psiquiatra, e se você for consultar a agenda dela, você vai perceber que ela só vai ter aí consultas, agenda aberta para meses depois, porque as pessoas estão doentes emocionalmente. E Deus falou muito comigo essa semana a respeito disso, porque as pessoas estão querendo resistir ao diabo, estão querendo lutar com os seus próprios pensamentos, bloqueando pensamentos, bloqueando sentimentos, bloqueando desejos. E elas estão querendo somente resistir ao diabo. Só que quando você tenta somente bloquear, resistir ao diabo, essas coisas implantam
elas são implantadas ainda mais fundo na sua memória. Quando você deseja bloquear, resistir o diabo, somente resistir, você acaba fortalecendo ele. Porque aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles sentimentos que você vai alimentando dentro de você, ele acaba se fortalecendo. Quanto mais você combate um pensamento, um sentimento, um desejo, mais ele o consome e o controla. Por quê? Porque você está querendo exercer a resistência pura sem a sujeição a Deus. Não combata o pensamento. Você não pode combater o pensamento. Na verdade, você precisa mudar o canal da sua mente e concentrar o seu interesse em outra ideia. E este é o primeiro passo para derrotar Satanás, que vai sempre lançar os dados inflamados sobre a tua mente. Vocês estão entendendo? Você precisa se sujeitar a Deus. O que é quando você diz assim, olha, sujeita a Deus, o Senhor está te aconselhando a redirecionar a sua atenção. Preste atenção nisso. Sujeitar a Deus é olhar para Deus, é obedecer a Deus, é ter intimidade com Deus. Ore a Deus, aprenda a palavra de Deus, ame a Deus, esteja com Deus. Satura a tua mente com a palavra. Satura a tua mente com as coisas que são de cima. Como é que a gente vai? É o Senhor nos dando a estratégia. Não adianta você ficar lutando contra os teus pensamentos, contra as tuas vontades. Não vai adiantar. As coisas só vão se intensificar. Só que quando você muda, a tua mente muda o canal, começou a pensar em coisa ruim, muda a tua atenção. Aqui a palavra de Deus diz que a gente precisa fixar os olhos no Senhor. Direciona a tua mente para outro lugar, direciona a sua atenção para outro lugar. Não fica se concentrando naquilo que está te fazendo mal, naquilo que te tenta, naquilo que está te levando para o buraco, naquilo que está te levando à depressão. O inimigo, ele lança setas sobre a tua mente, ele lança setas sobre o teu intelecto para te destruir, para te deixar no chão. E hoje a gente vê muitas pessoas vivendo problemas emocionais terríveis. Mas o Senhor hoje está falando para você, muda de canal, para de ficar tentando bloquear sentimentos e pensamentos. E você diz assim, eu preciso pensar em outra coisa. Mas não é só pensar em outra coisa, é se sujeitar a Deus, é olhar para Deus, é orar a Deus, é ter intimidade com Deus, aleluia. Somente dessa forma é que você vai vencer o maligno. É somente desse jeito. Aqui está uma grande fórmula para qualquer tipo de depressão. E eu não estou querendo dizer que isso não pode ser algo físico, que você não precisa pedir ajuda, não precisa. Mas a Bíblia é linda, ela nos dá a receita de como que a gente deve agir. Aleluia. É tão interessante como que funciona esta coisa da sugestão de Satanás. E eu vou contar para vocês, no ano passado, no início da pandemia,
a gente sempre com essa vida tão agitada, com essa vida tão maluquinha, né? E de repente a gente se viu dentro de casa, sem poder sair de casa. Nos foi tirado o convívio da igreja, nos foi tirado o convívio com os nossos irmãos, a comunhão de abraçar, de estar junto. E de repente a minha cabeça começou a querer dar E eu me entreguei ali naquele primeiro período para a comida. E comecei a comer, que eu só comia, fazia comida e comia, fazia comida. E foi uma coisa maluca que aconteceu ali dentro da minha casa. E de repente, ali naquele período de pandemia, em 3 meses, eu engordei 8 quilos. E eu comecei a querer ficar com a cabeça meio transtornada com aquele momento. E aí, de repente, passados uns 3 meses, eu falei, para tudo, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Senhor comigo, Jesus. E eu comecei a tirar os meus olhos de dentro da minha casa, comecei a tirar os olhos da comida, e comecei a me envolver com o ensino da palavra, com a palavra de Deus, e aquilo foi alimentando a minha alma, alimentando a minha vida. E eu comecei com uma prática interessante, eu comecei com a prática do jejum intermitente, né? E ali, quando era 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu parava de comer, e ia me deitar, e eu ia me deitar sem fome, né? Quando dava ali umas 9h30, 10 horas da noite, eu ia me deitar sem fome. E o Aderaldo gosta muito de assistir programas de culinária, né? Então, assim, eu ia me deitar, e ele assistindo ali os programas de culinária. De repente, eu começava a ver a comida. Começava a ver os programas de culinária. Gente do céu. De repente, abriu o apetite de um jeito. Não é assim, Clélia? E abriu o apetite de uma maneira. E de repente começava a me dar uma fome. Por quê? Porque movemos-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quando você começa a pensar demais ou ver demais coisas, e você coloca aquilo diante dos seus olhos e aquilo começa a te chamar a atenção, você passa a ser tentado por aquilo que você olha, por aquilo que você vê. E essa é uma estratégia de Satanás. Ele coloca diante de você as sugestões para quererem engodar ali a tua mente, para que você seja tentado, e mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você não esteja com fome, você passa a ter fome, porque a tua atenção está voltada para aquele fato. A tentação na Bíblia está totalmente ligada a isso. Satanás vai tentar chamar a tua atenção para algo, mas Jesus está falando assim: sujeitai-vos a Deus e resiste à tentação, muda a tua atenção para outra coisa. E quando eu começava a assistir aqueles programas de culinária e que me dava aquela fome, eu dizia assim: não, eu estou de dieta, aleluia, eu vou dormir, e começava a pensar em outras coisas, e ali logo virava para o lado e conseguia dormir, aleluia. Eu mudava a minha mente, porque você pode dominar a tua mente. Lembra quando Deus falou aqui para Caim: você vai dominar o seu desejo, você tem esse poder, você vai redirecionar a tua mente, aleluia, aleluia. Sabe por quê que às vezes muitas dietas não dão certo?
Porque você fica assim, eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer. E aí, você fica falando, só que você não para de pensar naquilo. E aí, você fica faminto o tempo todo. Porque você só fica pensando naquilo e falando para você mesmo, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas sabe o que Jesus está falando para a gente hoje? É para você mudar, reprogramar a tua mente, não ficar concentrado naquilo. Passe a pensar em outras coisas. Jesus trouxe ao meu coração esse segredo nessa semana. Você pode se reprogramar. O grande psicólogo Augusto Cury, ele fala a respeito disso, que na nossa vida nós construímos muitas janelas, as que são chamadas de as janelas killer, que são aquelas que trazem trauma para a tua alma, que são aquelas que trazem tristezas para a tua alma, que às vezes elas ficam lá guardadinhas na tua mente, ficam ali fechadas na tua mente, e através de um gatilho, elas são abertas, e a depressão, a tristeza, o sentimento ruim vem para a tua vida, e ele ensina a você reprogramar essas janelas, transformar as janelas killer, transformar as janelas traumáticas da tua alma em janelas lights, em janelas que te dão prazer. Aleluia. Às vezes eu vejo irmãos aqui que passaram tantas coisas ruins na vida, né, minha irmã? Que não deveria estar aqui, mas que tomaram um posicionamento, dizendo assim: eu não vou ficar sofrendo e nem pensando as minhas frustrações, as minhas tristezas, aquilo que não deu certo. Não, eu vou reprogramar a minha mente, eu vou passar a construir na minha vida coisas que me dão prazer, eu vou me sujeitar a Deus, eu vou olhar para Deus, eu vou temer a Deus, eu vou estar debaixo da potente mão de Deus, e eu vou resistir ao diabo, eu vou resistir àquilo que me aflige, àquilo que me destrói, aquilo que o diabo preparou para te destruir. Aleluia. Ao você olhar para o céu, você reprograma a tua mente, você resiste ao diabo e ele vai fugir de você, e dias felizes, dias alegres, eles vão acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Hoje nosso horário está muito apertado, tinha tanta coisa aqui para falar, mas Deus vai preparar para nós, provavelmente, acho que a semana que vem a gente vai continuar essa aula, porque ela é uma aula muito interessante, e eu quero dizer para vocês que o segredo de uma vida saudável, emocionalmente saudável, para que a gente viva a plenitude de Deus, a abundância da vida que o Senhor tem preparado para nós, porque tem gente que não vive, tem gente que sobrevive, mas o Senhor nos prometeu uma vida, e uma vida com abundância. Essa vida com abundância é uma vida plena em Deus, é uma vida plena em Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que a nossa mente é do Senhor, precisamos ter a mente de Jesus. Eu tenho aqui, a irmã Clélia está aqui diante de mim nesse dia, e ela também tem filhos que estão longe dela. Esse mês de setembro faz 2 anos que eu não vejo a minha. Você faz até mais anos. E eu falo para vocês, se eu concentrar a minha mente na saudade, ou se eu concentrar a minha mente naquilo que pode acontecer do outro lado do mundo, e nós estamos longe, doença, acidente, e a gente não está perto,
Mas se a gente concentrar a nossa mente nisso, a gente vai ficar doente. Mas a gente concentra a nossa mente em Deus, dizendo assim: o Senhor cuida dos meus, o Senhor protege a minha casa, o Senhor protege a minha família, a minha vida está debaixo da mão de Deus, e você vai confiando em Deus, e não deixando, não permitindo que os pensamentos, os dardos inflamados do diabo e do inimigo, eles venham ultrapassar a tua mente. Não permita, minha irmã, não permita, meu irmão. Às vezes você pode estar falando: isso é mais forte do que eu. O que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias é isso: é mais forte do que eu. Tenho vontade de me suicidar, estou me machucando, é mais forte do que eu. Não estou conseguindo superar os meus medos, é mais forte do que eu. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesse dia. Aleluia. Existe alguém que é mais forte do que você. Existe alguém que está acima de todas as coisas. Existe alguém que pode trazer a alegria, que pode trazer o contentamento, que pode te curar emocionalmente. E a palavra nesta manhã para o teu coração: sujeitai-vos a Deus, esteja debaixo da autoridade de Deus, resista o diabo, e ele vai em retirada, ele vai se retirar da tua vida. Essa palavra é profética nesta manhã, e ela vai te alcançar. Se submeta à autoridade do Senhor, submeta os teus pensamentos, a tua vida a Ele, aleluia, e você será vitorioso, vitoriosa, para a glória do nome de Jesus. Fique com essa palavra, até a semana que vem, que Deus vos abençoe, que o seu domingo seja abençoado para a glória de Deus. Amém, pastor? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. E na harpa cristã temos um hino, né? 75. Tentados não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Jesus. É esse Deus que nos redimiu, é esse Deus que nos lava de toda impureza, é esse Deus que nos dá força e ânimo, é esse Deus, aleluia, que nos cobre, aleluia, nos dá vitória todos os dias. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe você que está sempre conectado na nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos por este lindo ensinamento, Pai, para que quando vem o dia mau, nós estejamos, Senhor, alicerçados com a tua palavra, Senhor. Nos dá vitória, faça com que nós possamos resistir, Senhor, ao diabo, ó Pai, e com certeza ele vai fugir de nós, porque nós estamos, Senhor, cobertos pela tua potente mão, Senhor, nos abençoando a cada dia, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e já
te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos aqui reunidos e todos nós possamos dizer amém. Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus.